própria vida, né? Bom, aí aqui é mais para a gente parar um pouquinho para pensar, né? Nós somos apenas cada um de vocês, né? Somos apenas em 7,6 bilhões de pessoas, né? Que vivem na Terra, né? Sendo que a Terra é um dos menores planetas do Sistema Solar, né? Então, assim, muitas vezes o homem, ele confunde o seu papel, né? E aí a gente coloca essa imagem mostrando, né? Essa ego versus eco, né? Eco de ecológico, né? E o homem muitas vezes se coloca nesse papel de superioridade em relação ao meio ambiente, ao local que ele vive, né? E a gente tem visto as consequências desse pensar, né? Que é esse desequilíbrio que a gente tem, né? No todo o sistema. Né, a gente vê aí desastres acontecendo frequentemente, períodos de chuva. Quem mora aqui, que em período de chuva, próximas casas, alaga tudo, entendeu? E aí, de quem que é a culpa disso? Né? É a natureza? Será? Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Que, na verdade, a gente faz parte de um todo. Né? Nós estamos conectados e integrados dentro do planeta Terra. Os problemas globais, eles são inúmeros, né? A gente não tem, nem eu como biólogo, acabo puxando a sardinha para o meu lado, né, da questão do meio ambiente, mas a gente tem aí inúmeros problemas de igualdade social, racial, fome, pobreza, poluição, mudanças climáticas, enfim, é uma enormidade de problemas, né, que a gente tem para serem resolvidos, né? E como resolvê-los? Na verdade, assim, é inúmero. Na verdade, as temáticas, como vocês viram aqui, tem algumas, né, mas são inúmeras, não tem como a gente abordar todas com vocês, né, mas a gente quer, pelo menos, a gente iniciar, dar um start e começar a pensar um pouquinho a respeito, né, de algumas questões que a gente está trabalhando aqui. Aí, quando a gente fala do lixo, que aqui, né, dos problemas é o lixo, né, a questão do resíduo do lixo é o terceiro, está entre os 10 principais problemas mundiais da atualidade, né? Então, assim, é muito importante a gente compreender o que é esse lixo, né? Que, na verdade, hoje, a gente tem que compreender que, na verdade, o lixo ele é muito além do que é descartado. Na verdade, maior parte do que é descartado hoje, ele pode ser reaproveitado. Então, a gente tem uma diferença aí num conceito entre lixo e resíduo. O lixo, na verdade, é aquilo que realmente não tem como você reutilizar, reaproveitar, reciclar. Né? E o resíduo é aquilo que a gente coloca como lixo, mas que pode ser reaproveitado e reutilizado. Aqui dentro, a gente tem esse conceito que está sendo usado muito pelo marketing, pela comunicação hoje, que é a questão do lixo seco e lixo úmido, né? Que é essa divisão da questão do resíduo, que na verdade deveria aqui ser resíduo seco e resíduo úmido, né? O correto, né? Porque na verdade não é lixo, como eu acabei de explicar para vocês, porque ele pode ser reaproveitado. Então, assim, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão da coleta seletiva. Alguém que já ouviu falar? Né? Acredito que a maioria, né, sobre essa separação dos materiais, né, do que pode ser reaproveitado. Antigamente, separava-se muito em papel, plástico, alumínio, né, papel, plástico, metal e... Né, isso era e por cores, né? Vermelho, amarelo, verde. E isso às vezes muito complicado, as pessoas não conseguiam compreender, né? Tinha uma dificuldade de identificar o que era cada coisa. Então, assim, atualmente, a nova legislação, ela simplifica a separação dos resíduos em materiais recicláveis e não recicláveis, que seria o lixo seco e o lixo úmido, que muitas pessoas às vezes confundem e falam, o lixo molhado. Mas essa separação, né, de lixo seco para o que é reciclável e o lixo úmido para o que não é reciclável e o que é orgânico. Esse material orgânico, ele pode ir para compostagem, ele pode também ser utilizado, tem como ser aproveitado de alguma forma, né? Então, assim, para vocês compreenderem essa divisão, esse material, todo esse lixo seco, né, que esse material reciclável, ele tem que ser o correto, né, pela legislação, ele ser encaminhado
para associações de catadores de materiais recicláveis, para separação desses materiais, né? Hoje, infelizmente, a gente consegue um mínimo, né? Nós temos um potencial de fazer reciclagem de 40% do nosso material, né, que chega, né, de que é descartado pela comunidade, mas apenas 0,3% é levado para as associações, né? Porém, o nosso papel a gente tem que fazer, que é ainda separar, né, dentro das nossas residências, porque na questão da coleta seletiva, eu não vou me adentrar muito a isso hoje, mas quando a gente trata da coleta seletiva, para que a coleta aconteça, essa separação aconteça, ela precisa iniciar nas nossas casas. Então, assim, porque o município não faz a coleta, porque junta tudo no caminhão. Mas se a gente não fizer o nosso papel de separar o nosso material reciclável em casa, né, o processo não funciona. A base é dentro das nossas residências, tá? Bom, e aí é aquela grande questão, né? Tem os problemas mundiais, tem o problema do lixo, né? A culpa é de quem? Aí sempre, muitas vezes, as pessoas estão na ponta da língua. A culpa é do governo, é das grandes corporações, porque ocorreu um crime ambiental e eles têm que pagar. Sim, eles têm que pagar. Mas a gente não tem nada a ver com isso? A solução, então, vamos pensar na solução para esse problema, para essas problemáticas. É de quem a solução? Aí muitas vezes a resposta vem aqui. É nas crianças, é no futuro da nação. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? E aí, mais uma vez, e vocês? E eu? E nós? A gente não faz parte do problema? A gente não faz parte da solução? A gente não tá dentro daquele todo? A gente não está dentro do planeta Terra? Então não tem como a gente fugir. A gente tem que se responsabilizar. A partir do momento que minimamente a gente permite que ações do governo e de grandes corporações aconteçam, nós estamos sendo corresponsáveis por essas ações. Então nós temos culpa, sim, e nós temos que estar dentro da solução também. Porque cabe a nós cobrar e tomar atitude em relação a isso, mínimas que sejam, que é disso que a gente vai falar hoje. E o que podemos fazer pelo planeta hoje, né? Essa é a grande pergunta. Primeiramente, que a gente seja parte da solução, não da poluição, não do problema. A gente tem que mudar de posição. A maior parte de nós está aqui, ó. A gente gera o resíduo, a gente polui, a gente consome desenfreadamente e não pensa em como isso está impactando o ambiente que a gente vive. Nós produzimos 300 milhões de toneladas de plástico todo ano. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E a gente não tem noção do quanto isso impacta. Metade do que produzimos é descartável. Né? A gente vai no supermercado, aí vai comprar um pé de alface, a gente coloca numa sacola plástica. A gente vai comprar um tomate, ele às vezes vem embalado numa caixinha de isopor, no papel filme. Diga não aos descartáveis. Primeiro de tudo, a gente tem que tentar diminuir isso ao máximo. E aí uma frase, né? Hoje em dia, não sei se vocês chegaram a ouvir isso nas mídias sociais, na televisão, essa campanha, né? Contra o canudinho. Muita gente ainda não está entendendo isso. Caraca, pegaram o canudinho ali, estão implicando com ele. Estão fazendo lei para proibir o canudo, mas por que isso, cara? E aí, é uma questão interessante, porque às vezes a gente fala o canudinho pequeno, né? Não vai fazer mal nenhum, mas eu falo isso, você fala isso, ela fala isso. 7 bilhões de pessoas falam isso. E aqui é uma continha rápida. É 1 minuto de uso. Na verdade, aqui está... Gente, olha, eu estou cega, hein? De fabricação. 30 minutos de uso. 20 anos para decompor. 500 milhões de canudinhos produzidos diariamente, consumidos diariamente. 1000 mortes de espécies marinhas.
e aqui infelizmente eu não estou conseguindo ler, mas o que eu queria passar de mensagem para vocês é: o tempo de uso para um canudo é mínimo. Mas por que vocês não implicam com um copo plástico? Gente, o copo plástico a gente usa muito mais. É muito mais difícil você desfazer de usar um copo do que de um canudo. O canudo, ele está se tornando uma bandeira. Ele é apenas um primeiro passo. A gente quer, na verdade, a gente quer não, é uma necessidade mundial a diminuição do uso do plástico. E o canudo é o porta-voz dessa campanha. Tá? Então, assim, para vocês poderem compreender que não é implicância com o canudo, não. Na verdade, tem que diminuir a quantidade de plástico como um todo, né? E aí, assim, só falando, dentro da nossa apresentação hoje, a gente vai focar nessa questão do plástico, né? Porque, assim, como eu falei, são N materiais que a gente deveria, né, falar e discutir a respeito deles. Mas vamos na nossa maior problemática, que, por enquanto, é o plástico, né? E aí, mais uma coisa interessante que eu vou conversando com as pessoas, e aí um amigo meu muito próximo chegou para mim e falou assim: Suelen, tá, você fica falando esse negócio do canudo, não sei se eu concordo com esse negócio, não. Porque, cara, eu uso pouco canudo, eu uso para ir no Burger King tomar um milkshake, para tomar um refrigerante, lá no shopping. O que isso vai influenciar lá na tartaruga marinha? Gente, um amigo meu irmão aqui do coração, quase tive um troço. Mas é uma dúvida geral. As pessoas não compreendem. E aí, essa imagem aqui é para tentar explicar um pouquinho isso. Porque, na verdade, o que você pensa? Eu estou consumindo o canudo no shopping, que pode ser muito distante, gente. Precisa ser um shopping pertinho daqui da praia, não. E aí, esse canudo, esse copo, ele vai ser encaminhado para algum lugar. Ele não vai ficar no shopping, né? E nesse processo de transporte, ele pode ser perdido. Isso é muito comum, tá? Isso desde de nós mesmos, né? De quando a gente consome e coloca na lixeira. Caiu fora. Não dá nada não, caiu aqui do lado. Mas aí, vem uma chuva. Quem mora em Vila Velha já sabe a tragédia. Choveu 2 minutos, acabou. Carro não anda mais, parece que baixo, não sei. E aí, o que acontece? Enchente, alagamento, e com isso, esse material, aquele canudinho discreto que você deixou cair no chão, ele vai ser carreado. E ele vai entrar onde? Ele vai entrar no esgoto. E do esgoto ele vai para onde? No mar. E aí vocês já entenderam o caminho, como que o canudinho que você tomou, o milkshake lá no shopping, chegou no mar e entrou no nariz da tartaruga e ela morreu. É isso. É um fato. Isso acontece o tempo todo. 50% do plástico produzido é usado somente uma vez. Você não usa o canudo 2 vezes. Você usou aquele canudo, você vai jogar ele fora. O copo, se deixar, você ainda usa ele o dia todo. Dependendo, a gente está aqui num momento como hoje, talvez você até pode, usar mais de uma vez. Mas o canudo, muito difícil. Até porque é difícil de limpar, né, gente? Então, descartou. 99% do que compramos é descartado em até 6 meses. Gente, de tudo que a gente compra, 1% fica com a gente. Nosso dinheiro tem por ralo. Aí aqui a gente não está falando só de meio ambiente, não. A gente está falando de economia. A gente está falando de compra, de consumo, de trabalho, de suor. Então, se você não se sensibiliza minimamente para diminuir a quantidade de plástico por conta do meio ambiente, pensa no seu bolso. Porque a gente está consumindo exageradamente à toa. E mais uma coisa, essa imagem aqui, ó. Esse aqui foi a garrafinha que você largou ela lá na praia em 2009. Em 2019, ela está ali ainda.
Em 2109 ela ainda vai estar lá. A gente não vai estar nem mais aqui. Mas o meu filho, o filho de vocês, o filho do filho de vocês, pode encontrar essa garrafinha. E ela vai estar liberando os mesmos elementos químicos no mar. Porque o plástico tem esse potencial. Daqui a 100 anos, gente, é muito tempo. É muito tempo. E aí, como isso me afeta? Né? Todos os anos, a humanidade despeja toneladas e mais toneladas de resíduos nos oceanos, de diversas formas, tá? Aí não é nem implicância com canudinho, copo, sacola, enfim, de tudo você imaginar. Produtos químicos, como pesticidas e chumbo, entram nos oceanos carregados pelos rios, pela chuva e contaminam o ambiente marinho. O plástico nos oceanos, ele também libera diversas toxinas, muitas delas com efeitos nos animais ainda desconhecidos. A gente ainda nem tem pesquisa suficiente para entender como que isso impacta a gente. E esses contaminantes entram na cadeia alimentar. E é aí que a gente entra, porque, como eu falei lá na frente, nós estamos conectados. Nós estamos conectados muito mais do que simplesmente moramos no mesmo lugar. Nós fazemos parte de uma cadeia alimentar. Começa lá do plâncton, uns bichinhos que a gente nem vê assim na água, assim, ó. Eles servem de alimento para uma espécie, que serve de alimento para outra, que serve de alimento para outra, e que vai chegar no peixe que a gente compra na beira da praia, na feira, para comer. E aí, isso nós estamos tendo um aumento de concentração, porque à medida que vai sendo um alimentado com o outro, esse contaminante ele vai se potencializando, e quando ele chega para a gente, ele está afetando sim o nosso organismo. Tá? Quando chega o nosso prato, podem causar problemas hormonais, reprodutivos, danos no sistema nervoso e nos rins. São alguns problemas. Nós grávidas, gente, desculpa, a pessoa que ainda está achando, tem 5 meses só, ainda estou achando que estou. As grávidas, então, cara, quando a gente vai no médico, o médico fica, pelo amor de Deus, não come peixe cru, não faz isso, não faz aquilo. Porque a gente passa tudo para o nosso bebê. E quando a gente consome essas coisas, a gente também está influenciando nisso, então a gente tem que pensar no amanhã, né? E além disso, se formos à praia e a água estiver contaminada, podemos adquirir ainda doenças de estômago, diarreia e assaduras de pele. Isso é no contato direto, não precisa nem passar por essa cadeia que eu falei para vocês. E aí aquela pergunta, você ainda acha que não tem nada a ver com isso? Eu falando dessa cadeia alimentar, eu falando dessa quantidade, desse consumo desenfreado. A gente precisa proteger os oceanos. Quando a gente fala hoje de plástico, de poluição de plástico, a gente está falando diretamente da poluição dos nossos oceanos. Gente, existem em outros países, existem ilhas de lixo que você consegue andar sem afundar na água, de quantidade de lixo que tem acumulado no mar. Isso é muito sério. E às vezes, como não está no nosso dia a dia, a gente não lembra. Só que nós estamos contribuindo para isso no nosso dia a dia. E é isso que a gente tem que parar e começar a pensar um pouco. Como eu falei mais uma vez, a gente precisa se responsabilizar. A gente precisa ser um cidadão consciente. E aí, cidadão consciente, o que é isso? O que é cidadania? A cidadania são os direitos e os deveres do cidadão. Né? Quando a gente fala de cidadania, é um conceito muito mais amplo, tá, gente? Do que a gente está falando aqui hoje. Cidadania, quando a gente fala da atuação de nós como cidadão na política, quando a gente fala do nosso papel como cidadão na cultura, em todas as áreas, tá? Mas aqui a gente vai falar unicamente da questão da cidadania, do papel do cidadão em relação ao meio ambiente. Que preservar o meio ambiente é um ato de cidadania. A gente tem que entender que nós somos cidadãos e que a gente tem que cuidar do ambiente onde a gente vive, a gente tem que cuidar do nosso entorno. Se a gente não quer que a enchente chegue para o próximo mês, entra dentro das nossas casas, a gente não pode jogar lixo de forma irregular. Entendeu? A gente não pode deixar o lixo jogado na nossa rua, porque ele vai tampar o bueiro.
Então não adianta simplesmente culpar o governo em relação a isso. Se a gente não está tendo a nossa atitude de cidadão, se a gente pega às vezes a gente vê, né, a questão do, pega às vezes um sofá e bota assim, ó, num canal, na beira de um canal. Aí depois você vai ver o sofá voltar para dentro da sua casa, só que não enxurrada. É triste, é cruel. Dói quando a gente vê isso nas nossas casas, vê isso na televisão, vê isso acontecendo. Mas a gente tem que entender que a gente faz parte disso, que a gente tem culpa nisso sim. Entendeu? Então, assim, às vezes pode até ser um pouco ríspido a forma que eu estou passando isso para vocês, mas é porque, assim, isso é uma coisa que eu falo para mim todos os dias. Dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de consumo, desse consumo desenfreado que nós estamos tendo, para a gente poder ter uma roupa legal, para a gente poder estar ambientado num local que às vezes nem é para a gente estar ali. Então, assim, a gente tem que pensar no entorno, a gente tem que lembrar nas nossas atividades diárias que tudo que a gente está fazendo está impactando o outro. É disso que a gente tem que pensar e não pode esquecer. A gente precisa ser um protagonista dentro da nossa comunidade. A gente não vê os protagonistas de novela, são aquelas pessoas principais que estão atuando, que estão sempre à frente. A gente precisa ser protagonista dentro da nossa vida, dentro da nossa comunidade. Às vezes a gente não é, às vezes a gente esquece de ser, né? A gente tem que, e como que eu vou ser um protagonista? A gente tem que mudar os nossos hábitos. E, gente, é coisa simples. Hoje mesmo eu cheguei aqui para a palestra, não estou me colocando como exemplo não, faço muita coisa errada, mas muita mesmo. Mas hoje mesmo eu cheguei aqui, aí o senhor, você quer uma água? Aí eu lembrei, falei, não, mas eu tenho meu copo aqui. É simples, não dói. Meu copo está aqui, ó, com água. Eu poderia ter pedido um copo descartável. Eu poderia ter pedido um copo descartável. E aí eu estaria mais uma vez contribuindo. Né? Choveu 10 minutos, gente. Vocês viram? Não sei se quando vocês estavam vindo para cá. Eu estava em casa com meu bebê, eu já estava passando no jornal. Os carros, as ruas alagando. Vitória, não sei o quê, pessoal, porque o ônibus foi passar. 10 minutos, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Todos nós temos. Todos nós. Eu antes, vou ser muito sincera com vocês, antes eu via na televisão, quando tinha aquelas chuvas, a gente está muito tempo com calor, né? Mas há uns anos atrás teve um grande período de chuva, aí eu olhava a televisão, porque aquele prefeito que não faz nada, e só reclamava. Agora eu já olho e falo, aí eu já vou e abaixo minha bola. Porque hoje eu já compreendo que eu tenho culpa naquilo que está acontecendo. Minimamente de não ligar para a prefeitura e cobrar que ela faça alguma coisa. Porque o nosso papel também está nisso, tem que cobrar. E aí, aqui para vocês, né, eu não vou... Tem N coisas, gente. Isso aí vocês podem ir vendo ao dia a dia de vocês. O que a gente pode estar mudando, o que a gente pode estar fazendo, né, para tentar diminuir o consumo, né? Tem N coisas, mas aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? E não é para fazer tudo também não. Se vocês pegarem de tudo que eu der de exemplo aqui, vocês pegarem e fazerem já está ajudando. Eu mesmo faço alguns, não faço todos. É difícil mesmo, é um processo de aprendizado, tá? Aí aqui, por exemplo, 6 dicas para viver com menos plástico, parte 1. E aí a gente tem aqui, levar sua própria sacola quando fizer compras. Eu admito que ainda tenho um pouco de dificuldade. De vez em quando eu lembro, mas não é sempre, é um processo. Carregar uma garrafinha de água. Quanta squeezer que a gente ganha por aí. Agora parece que virou moda. Promoção de tudo quanto é loja, eles dão garrafinha, gente. Leva seu próprio copo, como eu trouxe hoje. Levar seu almoço em pote reutilizável, do que muitas vezes a gente vai lá, compra a marmita. É mais um resíduo que a gente está gerando. Diga não para os talheres e canudos descartáveis. A gente hoje tem N possibilidades. Não são as mais práticas, a gente não está acostumado ainda. Ter um canudo de inox e andar com ele na bolsa. Gente, eu estou andando. Às vezes eu prefiro nem usar. Eu vou beber no copo mesmo. Bebe no copo.
Já que você não tem um canudo, aí você vai agora, alguns restaurantes, eles inventaram, aí bota canudo até de macarrão. Já viu aquele macarrão que tem um furinho no meio? Dá para você tomar e fazer. Quando as crianças de vocês nascerem, vocês podem fazer isso. Acreditem, dá certo, tá? Não vai ficar 2 horas com o canudo, porque o canudo vai derreter. Mas para o processo dele, de a criança pegar e tomar o produto nele, a água, o suquinho dele na hora, vai funcionar. E ó, você já vai ter em casa. Não precisa nem comprar. Acreditem em mim, dá certo, tá? E não fica com gosto ruim, não. Não usar saquinhos no hortifruti, né? Como eu falo, semelhante a levar a bag, né? Não ficar botando cada... Comprei tomate, bota na sacola. Comprei cenoura, bota na sacola. Comprei alface, bota na sacola. Nossa, pra quê, né? Mais 6 dicas. Desacelerar o jante em casa, que é aquela questão da compra da marmita também, da gente tentar... Aqui também entra mais uma questão no bolso. Acredite, eu comecei a fazer isso, gente, como economiza. Começar a levar comida de casa é vida. Pelo menos para mim tem ajudado muito. Até para emagrecer, né? Porque a gente fica fazendo dieta, então em casa a gente consegue regular melhor do que chegar no restaurante com batata frita, aquele monte de coisa. Pelo menos de casa já está obrigado a ler o que tem que comer. Guardar as sobras em potes de vidro. Reutilizar os potes. Às vezes comprou aquele requeijão, tem aquele copo. Às vezes o povo, ai gente, isso é feio. Feio nada. Vamos reutilizar. Aqueles potes de palmito, botar feijão, arroz. Nossa, gente, olha, o produto, ele, como é que pode falar? Ele dura muito mais tempo guardado assim do que a gente guardar naquela sacola que a gente comprou, né? O material e abriu, usou um tanto e ficou o resto no armário. Para nós, né? A questão dos coletores menstruais, não sei se vocês já ouviram falar nisso. É um potinho de silicone que, em vez de a gente usar absorvente íntimo, a gente coloca esse coletor. E aí você nunca mais vai precisar comprar absorvente na vida. Não é estranho, não, ouvir algumas de vocês fazendo, que coisa esquisita, gente. Mas, ó, não é de todo ruim, tá? É higiênico, a gente lava, é de silicone, não tem. É muito difícil questão de contaminação, é prático. E você gasta uma vez e dura 15 anos. Faça seus próprios produtos de limpeza. Aí fala, não, mas, gente, sabão. Sabão a partir do óleo de cozinha usado. São 3 ingredientes. Eu não vou falar os 3 porque eu estou com medo de esquecer um. Eu sei que são 3, tá? Mas eu vou ficar calado, se vocês precisarem, depois eu falo para vocês. Mas são 3 ingredientes que vocês misturam com o óleo de cozinha que vocês vão produzir dentro de casa. E vão produzir o sabão que vocês vão estar utilizando. Então, é mais uma economia e mais uma ajuda ao meio ambiente. Trocar sabonetes líquidos pelos em barra. Isso aí, né? Tá uma questão de economia, que o sabonete líquido é bem mais caro. E até uma coisa interessante que eu vou ensinar para vocês, que eu fiz para mim. Questão do sabonete líquido, que eu gosto, tá? Eu admito. Na minha casa eu tenho os potinhos lá, aquelas frescuras que mulher às vezes inventa. Aí, o que eu descobri na internet? Se eu pegar o sabão em barra, ralar ele e botar para ferver com 400 ml de água, vira um sabão líquido. Acreditem. Deu certo. Assim, eu tentei, eu deixei lá, porque eu fiz ontem no caso até, e não vi ainda o resultado, mas me disseram que é ótimo, vou fazer o teste efetivo, mas assim, olha aí que prático, não tem que misturar nada. É o próprio sabão com água. E se você faz questão de sabão líquido, mas o sabão em barra atende perfeitamente, eu acredito, né? Para a maioria. Usar óleos naturais como demaquilantes, né? Óleo de coco. Óleo de coco é óleo ótimo para a pele, né? O óleo de coco, ele atua como demaquilante, tira a maquiagem, tá? Então a gente pode usar, não precisa ficar gastando dinheiro na farmácia, comprando vidrinho lá de uma marca e tal. Eu sinto que a gente pode ter uma coisa bem mais natural em casa. E, para ver mais 3 dicas, usar lâminas reutilizáveis ou aparelhos eletrônicos. Optar por desodorantes naturais. Tem gente que mistura, faz umas misturinhas, acho que é de bicarbonato de sódio com água, alguma coisa assim, que faz o próprio desodorante. Use escovas de bambu para escovar os dentes. Aqui eu admito que ainda está caro, tá, gente? Comprar essa escova de dente de bambu ainda é uma coisa que não é fácil ainda da gente fazer.
Mas já é um exemplo, né? Vai que vocês conseguem, né? Alguma de vocês. Evitar roupas sintéticas, porque elas soltam microfibras que também contaminam o meio ambiente. Comprar de feiras locais e pedir sem embalagem plástica. E principalmente, gente, passar a dica adiante. A gente tem que se tornar multiplicador. Se a gente pegar uma dessas coisinhas que eu falei para vocês, e a gente conseguir fazer e passar isso para a vizinha, passar isso para a mãe, passar isso para a amiga, cara, a gente já está ajudando tanto o meio ambiente, gente. E aqui eu coloquei também, pensando muito em vocês, que eu já sabia que seria nosso público-alvo de hoje, né? 6 dicas para quem cuida de bebês. Me coloco também, né? Troque fraldas descartáveis pelas de pano. É uma opção. Não é a melhor do mundo, admito. Eu tentei. Não consegui, não. Falo logo. Porque, gente, limpar o cocô... Posso falar assim? Posso? Pode? Então tá bom. Limpar o cocô depois da fralda, porque tem que deixar isso... Minha mãe me ensinou, tinha que curar, nem sei a palavra direito. Mas você tem que deixar de molho o negócio lá. Gente, se você não tem uma casa gigantesca, botar isso num quintal e viver longe do ambiente, porque aquilo dentro do apartamento, desse tamanhozinho, aquele monte de fralda suja, não deu certo não. Eu falei, eu e meu marido a gente tentou, mas descartamos, tá? Mas é uma boa. Esqueça lenços umedecidos, opte por algodão e água, isso realmente é muito bacana, tá? Eu consegui, tem sim, meu bebê está com 5 meses, eu ainda não usei lenço umedecido com ele, tá? Eu ganhei um no chá de bebê, tá lá. Porque até na rua, quando ele faz alguma coisa, eu acho um banheiro, boto o menino dentro d'água, ele já se acostumou com água gelada, porque não tem essas frescuras, lavo, pronto, tá limpo. Né? Use óleos naturais para cuidados com a pele. Eu perguntei para a pediatra, ela falou que a questão até do óleo de coco também não tinha problema, caso seja necessário o uso de óleo, tá? Porque a maior parte das vezes não é necessário. Fazer papinha caseira, fazer bazar de troca com outros pais. Eu sei que aqui vocês estão com esse projeto maravilhoso e que vocês às vezes nem captaram que vocês já estão sendo sustentáveis. Quando eu soube pela Léia, pela Miriam desse trabalho, eu falei, caraca, que bacana. Tem que replicar isso para as outras pessoas. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. As pessoas não sabem. E é uma coisa tão legal de vocês estarem fazendo enxoval, não é isso, Miriam? De estarem fazendo enxoval. Gente, isso é sustentabilidade. Eu tenho os grupos de WhatsApp, eu comprei metade das coisas do meu bebê, tudo de bazar. Aí as mães lá, com dinheiro, não sei o quê. Porque eu vou para os Estados Unidos, vai para Orlando fazer um enxoval, porque eu vou comprar tudo de marca. Aí eu falei, isso aí, vai lá, compra, aí o filho usa 2 vezes, aí eu vou lá no bazar e compro por R$5. Admito, tá? Eu fiz isso, gente, não é mentira não, tá? Então, assim, eu falo porque é uma realidade minha, entendeu? Falo para vocês e que dá super certo. O pessoal olha e fala, caraca, seu bebê é muito estiloso, ele só usa roupa maneira. Que eu comprei em loja mesmo, pouquíssimas peças, tá? E o que ele não ganhou do meu sobrinho, que já tem 2 anos, então o resto veio de rebaba dele. Limpar o espaço com produtos de limpeza naturais, né? Meu Deus, saiu. Que é mais uma coisa, né? Que vocês podem estar fazendo. E aí, pra gente, uma coisa que quando a Léia falou comigo, ela falou que aqui na UEC tem um momento, né, como se fosse de compartilhamento, de lanche, não é, Léia? Bazar das Delícias. E como ela falou isso, e ela falou, porque realmente, né, usa muito descartável, né, e aí, o que fazer com isso? Como que a gente pode tentar diminuir isso, né? E aí aqui tem algumas dicas que talvez alguma coisa pode servir para a instituição, né? Por exemplo, cada um trazer seu kit, cada um trazer seu copo, quando vier, em vez de ficar disponibilizando aquele saquinho cheio de copo descartável, cada um traz o seu. Você quer tomar o suco? Como, não sei se é compartilhado ou se vende, mas olha, eu fiz um evento na praia, não foi Léia? A Léia esteve presente, a gente fez um evento que a gente não tinha copo. A gente disponibilizou água de coco. A gente fez uma parceria, falou, tem um monte de água de coco aí. Quem quiser beber, pode beber, mas tem que trazer seu copo. Rapaz, todo mundo levou, engraçado, né? A preguiça acabou rapidinho.
Na hora que a gente estava... Então, assim, é uma ideia. Dispensar descartáveis e panfletos. Gente, hoje a gente... Quase todo mundo tem a possibilidade... Consegue ter um celular. Então, assim... tentar diminuir isso, né, de quantidade. Tudo vamos fazer um panfleto para divulgar. Não, gente, vamos tentar diminuir isso. Existem outras formas de se comunicar hoje mais eficientes e que não poluem o meio ambiente. Trazer a sua eco bag, caso alguém queira pegar alguma coisa para levar para casa, enfim. Separar o lixo que gerado durante o evento, acho minimamente. Separar o lixo seco do lixo úmido, aquele que eu mostrei lá atrás para vocês. O que é reciclável pode ser separado. O que for não tiver como ter que ser gerado, o resíduo ser gerado, minimamente pode ser separado do resto, tá? Buscar informações antes do evento para poder entender a logística, né? Como é que é isso? Se vai ter água para eu levar meu copo, ou se não, eu vou levar meu copo, mas vou ter que comprar garrafinha, porque eu posso levar minha garrafinha de água de casa, né? São coisas que a gente pode parar e pensar. E mais uma vez, passar a dica para frente, tá? Bom, eu tentei não ser muito, me alongar muito, acho que me alonguei, né? Mas eu queria passar essas mensagens para vocês e para a gente fechar, aqui eu coloquei 6 dicas para quem é preguiçoso, mas quer ser sustentável. Eu me coloco muito aqui, tá? Muitas vezes. Deixar uma garrafa e um canudo reutilizável na bolsa, é o que eu faço. Deixar talheres e uma caneca na gaveta do trabalho. Também faço isso, tá? Deixar a eco bag sempre à vista para fazer compras. Congelar a marmita para não cair na tentação de comer fora ou pedir comida. Aí a gente junta economia financeira, manter o corpinho, né? E está ajudando o meio ambiente. Adquirir uma segunda lixeira para descartar o lixo reciclável. Às vezes as pessoas podem achar isso complicado, mas assim... Eu, por exemplo, moro num apartamento bem pequeno e, cara, não é lixeira, é lixeirinha. Dentro de casa, dá para colocar. Se você ainda não consegue, às vezes, muitas vezes nas comunicações que vocês verem por aí, podem pedir para colocar em sacola azul o que é reciclável e preto do que não é reciclável. Mas se você não consegue isso, gente, eu só tenho sacola de supermercado. Beleza, mas tenta separar minimamente para a gente conseguir iniciar esse processo. Vamos dar o start, fazer o início disso, né? E comprar de marcas com certificados, né? Que façam a reciclagem, né? Se a gente conseguir, isso é mais difícil. Às vezes a gente ainda não está com o olho para isso. Mas se a gente começar a reparar, entre priorizar uma empresa sustentável e outra não, é um caminho também que a gente vai estar ajudando muito o meio ambiente, né? E ali nossa amiga preguiça, não sei se vocês conhecem, né? Ele é preguiçoso, mas ele faz a parte dele. Então, vamos tentar aí ver se a gente consegue, de alguma forma, fazer a nossa, entender o nosso papel na comunidade e tentar fazer alguma coisa. Vamos ser protagonistas, vamos ser cidadãos conscientes e tentar ajudar o meio ambiente, o local onde a gente vive. Tá? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Essa imagem aqui... a gente ouve muito a questão do reciclar, né? Mas os R's, eles estão muito além do simplesmente reciclar. Antes de reciclar, a gente tem que pensar em reduzir o consumo, que é o que eu tenho falado bastante hoje aqui com vocês. Recusar, quando a gente fala, por exemplo, da questão do canudinho, do copo, né? Reutilizar quando não tem jeito da gente consumir, mas vamos tentar reaproveitar, reutilizar de outra forma. Reformar roupas. O que vocês estão fazendo, vocês já estão aqui, ó, dentro dos R's. Sem querer, sem às vezes nem se atentar, vocês estão fazendo isso aqui. E repensar. Repensar o papel de cada uma de vocês no mundo. O papel de cada um de nós. Tá? Isso é muito importante. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Né? As pessoas que fazem a maior diferença são aquelas que fazem as coisas consistentemente, que fazem as coisas com frequência, que fazem as coisas pequenas, mas que fazem. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida do bebê. Quem ama, cuida da sua família. Quem ama, cuida do lugar onde a gente vive. Porque se a gente pensa no nosso bebê, se a gente pensa na nossa família, se a gente pensa no bem-estar de quem a gente ama, a gente tem que pensar no resto, no todo, tá? Então era isso.
Gratidão. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Quer falar, perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Fazer um momento de oração? Claro. Aham. Para o seco ou para o úmido? Então, em relação ao papel, ele não pode estar engordurado. Se ele estiver molhado, mas assim, não despedaçou, você pode assim, deixar ele minimamente, às vezes dar uma secada, porque às vezes eu acho que nem vai molhar ele totalmente, né? Mas você pode colocar ele para o reciclável sim. Mas se ele estiver engordurado, não. Ele engordurado, ele não pode mais ser reciclável, tá? Então ele tem que ir para o lixo úmido, né, que é o lixo que não vai ser mais aproveitado. Mas quando é simplesmente, às vezes, um enxugar de mãos e tal, uma coisa mais leve, vocês conseguem minimamente visualizar o papel quando ele está muito sujo ou não. Então, é muito também do tato nosso de identificar isso. Não tem muita regra exata, tá? E aí, assim, se vocês quiserem, em relação à coleta seletiva, porque também é um tema extenso. Então, se eu fosse entrar nesse tema, ia ficar... Aham, entendi. Então, se for de banheiro, tudo que é de banheiro, de material de higiene, a gente acaba que descarta. Você não coloca para reciclar. Quando você falou essa questão da mão, eu não me atentei que poderia ser para banheiro. Eu pensei assim, a gente usou aqui na cozinha. Não, esse tudo bem, esse você consegue até reciclar. Se ele não tiver engordurado nem nada, você consegue até colocar ele para reciclagem. Mas ele, de material de higiene, de banheiro, ou engordurado de alguma forma, não pode ser reciclado. E tem que separar mesmo, tá? Acho que é isso. Aí você vai fazer um momento... Uhum. Então, aqui em Vila Velha, eu não sei se vocês são moradores daqui de todas, né? Acho que você falou que tinha dito que a maioria. Então, eu infelizmente só sei falar de Vila Velha, tá, gente? Em Vila Velha, o que acontece? Tem a coleta seletiva, a prefeitura faz a coleta, né? Ele tem uma rota. Então, assim, quem mora em condomínio é um pouco mais fácil nesse sentido, porque aí o condomínio se adequa, né? Ele faz um cadastro junto à prefeitura e aí a coleta começa a acontecer. Mas quem mora em residência, né? E que o caminhão não passa próximo, a prefeitura, isso assim, é no município inteiro, tá? E elas têm várias lixeiras, são tipo containers azuis, assim. Não é mais aquela estrutura não, tá, Leia? Acho que você já viu, né, Leia? São uns containers, como se fossem uns lixeiras bem grandes, assim. Um pouco maior que essa mesa. E elas têm um adesivo, né? Material reciclável. E aí, geralmente, tem, ó, por exemplo, uma pracinha próxima. Geralmente é um local de fácil acesso de todos os moradores, tá? Então, vocês podem observar que vocês vão encontrar essas lixeiras e aí vocês podem colocar o material reciclável, que, na verdade, essas lixeiras, elas são chamadas de ecoponto, né? Ou PEV. Não falo PEV porque o PEV seria aquele outro, né? Que são os postos de entregas voluntárias. Mas é um ecoponto, que é um local onde você pode levar o seu material reciclável, né? E, por exemplo, quem mora em... Não sei se alguma de vocês mora, por exemplo, em Aribiri. No Aribiri, a gente tem um Instituto Verde Vida. O seu Joãozinho, ele tem um supermercado comunitário, onde ele tem uma moeda interna dele, do supermercado, e que vocês podem levar materiais recicláveis e trocar por alimento. É muito legal. Eu vou pegar ali no celular e aí então eu passo para elas e aí ela te passa. Porque aí você vai lá, você consegue trocar por feijão, arroz, óleo, garrafa PET. Você leva o material, aí tem uma quantidade, né, que ele pede, eu não sei. Como? Então, eu vou passar para vocês o contato e aí você vai, se tiver interesse de ir lá conhecer e tal, é bem bacana. O óleo também, se você levar o óleo, né, você consegue, tá? E aí é isso. Mais alguma coisa?
Então tá, e eu passo as informações para elas. Obrigada, meninas. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Não? Nós vamos encerrar, tá, gente? Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos agradecer ao Pai por mais uma vez estarmos aqui e que possamos ser um pouquinho mais... colaborar para que a gente transforme de alguma maneira o nosso planeta. E pedimos a Jesus a bênção por estarmos aqui e que possamos voltar aos nossos lares com essa energia que aqui conseguimos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Vamos agradecer a Suelen também, né, por estar aqui, né, Suelen? E que a gente vai ver, de repente, você fazer outras palestras para a gente. Tá bom?